Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Escutando os Sentimentos, uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, a psicografia do Vanderlei Oliveira. E hoje estamos aqui com a nossa querida Clotilde Denairan, amigas lá do GESP, para que comigo chegue nesse, assim, traga a ideia de Hermance, né? Traga tudo que a Hermance está colocando neste capítulo do livro. Hoje o tema é Sábia Providência, e a Hermance vai começar falando sobre esquecimento do passado. Não é isso, Clotilde? O que é a sábia providência? Pois é, um nome curioso, né? Quando eu vi esse nome do capítulo, meu Deus, que sábia, tem tantas sábias providências, mas qual é essa que a irmã vai falar para a gente? Quando eu li o esquecimento passado, eu digo, mas por que o esquecimento passado é uma providência assim tão sábia? A gente fica tão curioso do passado, né? Na verdade, a gente vai ver que é uma extrema caridade, é uma extrema amorosidade do nosso Pai maior, de fazer a gente esquecer todo aquele passado da gente, para que a gente possa começar de novo. Eu costumo brincar aqui em casa, né, quando o pessoal chega dizendo assim: ah, mas se eu soubesse tudo isso, eu queria começar de novo, para poder agora, sabendo, fazer tudo diferente. Eu digo, meu amigo, você já está perdendo tempo, porque já começou faz tempo, viu? É A gente verdade, esquece e volta, né? E que amorosidade, porque que peso esse passado teria, né? É isso sobre mesmo. isso que a irmã se debruça no capítulo todo. É isso mesmo, né? E qual o mérito que nós teríamos, né, Nairan, se soubéssemos o que fomos em vidas anteriores? Olha, pouco provável a gente teria mérito, porque são tantos estragos, né? Assim, passamos primeiro pela compreensão de que o planeta Terra, ele acolhe espíritos, né? Tem muito endividados, né? Ainda dentro desse processo evolutivo que a gente vem se debruçando no estudo do Reforma Íntima Sem Martírio. Então, dentro desse processo, a gente prejudicou muitas pessoas, a gente agiu de forma insana, né? Com assassinatos, com puxadas de tapete, ou seja, uma gama de comportamentos, né? Fruto ainda da ignorância, né? E também ainda dentro desse processo da animalidade que a gente ainda se encontra, né? Então, assim, é como já também dizia Santo Agostinho, que não há inocentes na Terra. Então, nós somos, é como dizer assim, um grande departamento, né? Um dos departamentos de uma grande empresa. Uma empresa tem a contabilidade, departamento pessoal. Então, dentro do universo, a Terra é um departamentozinho que acolhe espíritos da nossa natureza ainda muito propensos ao mal. Então, a gente, quando se coloca diante de situações, né, é que a gente mostra. Então, por exemplo, a pandemia mostrou tantos comportamentos legais e tantos comportamentos é, tão difíceis ainda. Então, a gente vai acumulando, né? Nós não somos uma existência, a gente é um acúmulo, né, de acontecimentos. Então, o mérito disso não seria assim tão mérito, né? Porque a gente iria ter muita vergonha de alguns episódios, não teríamos estrutura para restaurar antigos desafetos. Em alguns momentos a gente teria sido vítima, mas também quantas a gente não pode ter sido algoz, né? Então não seria um grande mérito, não. A gente sempre tem a ilusão, eu queria saber, porque assim eu me sinto assim tão próxima de Paris, quem sabe eu não fui uma rainha, eu não fui uma, uma pessoa, né, da alta sociedade parisiense, né? Outros se acham assim tão bons, né? Quem sabe de repente eu não fui uma pessoa ligada ao cristianismo na época de Jesus, mas E também tem a aquela gente não se coisa, conhece. né? Se a gente sabe o que a gente fez de errado, né? E a gente não, a gente vai tentar consertar agora,
mas sem ser uma coisa de dentro, uma coisa que parte espontaneamente da gente. É tipo assim, vou fazer a prova para poder passar com 10, sabe? Mas assim, eu entendo que tem essa coisa aí do mérito, da falta de mérito, se a gente soubesse, seria mais também por esse lado, não é isso, Clotilde? Mas eu ainda acho, sabe, Vivi, que é como o Clotilde falou, é a amorosidade de Deus. Não é nem questão da gente saber a matéria e colar, É. entendeu? Não é bem assim, eu não acho que seria exatamente por esse caminho. Eu acho que é exatamente para que a gente tenha a força e a coragem de um novo ambiente, uma nova oportunidade, a gente ter a resistência e a força para vivenciar novas etapas e ser mais bem-sucedido. Até porque existe dentro de nós dois nortes para a gente se guiar. É a consciência, que a gente pode até botar as coisinhas por debaixo do tapete, mas a consciência está ali, ó. É tanto que, por exemplo, quando uma pessoa comete um erro, um roubo, um assassinato, por exemplo, ela não fica no local, ela foge. Por quê? Porque a consciência lhe acusa do seu erro, né? E o outro são as nossas tendências, né? É tanto que se diz no ditado popular: dê dinheiro e poder, que aí a pessoa se apresenta a quem verdadeiramente é. Então, assim, as nossas tendências são tudo aquelas coisinhas assim discretas. Porque, por É. exemplo, a gente diz assim: eu vou puxar a orelha de fulano porque está fazendo errado. Então, assim, por educação, a gente vem no pé do ouvido, no particular e faz isso, né? Mesmo assim, é Uhum. papai do céu com a gente. Ele não grita para a gente. Ele deixa que essa consciência vá se aprimorando e a gente vai sabendo. É um puxãozinho de orelha ali, outro aqui, né? São as nossas tendências. É por isso que essa autoavaliação é diuturna, É. para que a Ô, gente Dena, possa se descobrir. mas eu creio que quando o Vivi colocou isso, Dena, olha o debate acontecendo, né? É, Mas é assim. quando o Vivi colocou esse ponto, eu entendo o que ela está falando e concordo com ela, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu tenho duas filhas consanguíneas, um filho que já não está mais aqui com a gente, e dois filhos que são do coração, são meus dois enteados. Então, amo os cinco, assim, como a gente diz, amo de paixão, né? Os cinco. Então, se hoje eu soubesse que no passado eu fiz alguma coisa contra a vida de algum deles, eu ficaria completamente, eu, Clotilde, ficaria completamente refém do remorso e eu ia querer corrigir isso de alguma forma, talvez até estragasse o pouco de educação que a gente conseguiu passar para eles. Mas no momento que eu não sei, tudo que eu fizer por eles vai ser por um mérito de um aprendizado que eu tive, e não por força desse remorso, dessa consciência atual forçada de uma coisa do certo, dessa dicotomia do certo e do errado, que impulsiona a gente a corrigir a qualquer custo. Né? E que, na Uhum, verdade, a gente também. tem que aprender a dosar e a fazer a coisa de uma forma que seja pedagógico para os dois lados, né? Nessa Isso. relação de pais e filhos, a gente tem que fazer a coisa pedagógica para os dois lados. Então, é o esquecimento do passado. E a gente sabe, né, que a gente, estudando a doutrina espírita, a gente vê que muitas vezes nas relações familiares, nas relações mais íntimas, sobretudo nas familiares, é que vem esses laços mais fortes dos maiores resgates e também dos grandes amores da vida da gente, né? Vem ali juntinho para que a gente possa resolver as arestas ou apurar, depurar mais aquele amor, aprender uma outra forma de amar aquela pessoa e amar mais, né? De uma forma mais completa. Então, eu acho que era mais ou menos sobre isso que Vivi tocava, né? E ainda tem um outro ponto, porque se a gente se lembrasse do passado, talvez a gente fosse culpar alguém por um desacerto da gente hoje. Então, assim, ó, tá vendo, hoje eu não consigo nada, porque lá no passado essa pessoa me sufocava, e aí eu não consigo hoje ir para frente
por conta de todo aquele sufoco que que eu sofri daquela pessoa, né? Então, essa questão de culpabilizar também aconteceria muito mais. E na hora que eu estou aqui, não, sou eu e o meu aprendizado, é o meu caminho, né? É um caminho que a gente tem muitas companhias, mas ao mesmo tempo é um caminho solitário de volta para a gente e de crescimento em direção ao Pai. Até quando eu estava conversando com o Dena, Vivi, se você me permite falar mais um pouquinho, até fugindo um pouco, eu falei, agora me lembrei, tem uma reflexão que se faz, e que eu já vi, inclusive, lá no GESP sendo feita, acho que Fátima Lins fez isso nas oficinas, ela traz assim a imagem da cruz, né, aquela cruz em que Jesus foi colocado, no ápice do sofrimento dele, na passagem dele aqui na Terra. E essa cruz, o traço maior dela é o vertical e o menor é o horizontal. E essa simbologia traz muito assim da nossa ligação com os iguais, que seria menor, né? A questão da relação da gente horizontal, então a gente se relacionando com os outros, e a relação da gente e com Deus, que é a verticalização. Então, Deus, a gente e as nossas raízes como humanos, né? Então, essa relação é que é o mais importante. Sobre isso, a gente tem conversado muito no GESP, sobre essa necessidade de a gente se fortalecer nesse conhecimento. E o esquecimento do passado ajuda isso. Então, a gente não vai se ancorar nessa dor do passado, nem nesse sucesso do passado, porque no passado eu fui uma rainha, como o Dena colocou, então hoje todos são meus vassalos também. Eu acho, Não, hoje inverte, né? Inverte aí. eu acho interessante que a irmã se coloca uma frase nesse capítulo que é assim, a grande ilusão é querer colher sem plantar, não é? E nós nos enganamos com isso. E mais adiante, quando vem a colheita, que ela é obrigatória, é, a gente está colhendo frutos que não queria, mas a gente também não plantou. Então, ela chama nesse capítulo para reflexão, para autorreflexão nesse sentido também, não é, Dena? Exatamente. A gente não pode colher batata onde a gente só plantou a abóbora, né? É, Então, a gente tem sempre essa colheita. E olhe que muitas vezes essa colheita, né, um pouco amarga, por assim dizer, porque nos contraria e nos faz ficar muitas vezes no lugar daquelas pessoas a quem a gente machucou, que a gente enganou, né? E muitas vezes em doses homeopáticas, né? Então, às vezes nenhuma existência só a gente vai retificar. Primeiro é como diz, a gente passa por esse processo que a gente chama de se apropriar esse erro, reencarnamos com o propósito de corrigir, porque não é o sofrimento que Deus quer para a gente, né? O Pai quer para a gente, Ele quer que a gente se aproprie do que nós precisamos nos modificar e corrigir isso aí, e voltar à senda do bem, né? Então, assim, a gente não pode fazer essas mudanças de fachada, nem querer viver uma vida sem ter sido proporcional para isso, né? Tem até uma música, acho que é de Tim Maia, que diz que uns nascem para sofrer e outros para sorrir. Eu discordo desse trecho da música porque ela trata de uma forma muito superficial. A gente acha, por exemplo, que o que está sorrindo porque tem dinheiro, porque está no emprego bom e o outro chorando, porque está numa situação adversa. Então, a gente acha que isso é a felicidade, que o outro não sofre. Mas cada um da gente, dentro de suas devidas proporções, tem sua parte, tem o seu pinhão para resolver, né? Então, as dores, o sofrimento, ele chega não por sadismo, mas para corrigir, para refletir, para a gente entender, não o porquê isso, mas o para quê. Um aspecto interessante que ela coloca é a relação que a gente deve ter com o passado, porque
ficar remoendo também nossos erros, né? Porque nós estamos a vida uma espiral onde a gente vai sempre evoluindo, né? A tendência seria evoluir. E quando a gente, nesse processo de reforma íntima que ela está chamando a gente, quando você se prende a um ponto que você errou muito no passado, você termina estagnando ali, você não consegue essa evolução, não é isso, Clotilde? Exatamente. E por vezes a gente tem hoje, e muita gente nem percebe, um flash desse passado e traz ele à tona, e termina que a gente entra mesmo nesse processo de viver novamente aquela personalidade, aquela pessoa que a gente foi, e que hoje a gente já evoluiu, já passou desse ponto. Então, assim, precisa se desapegar e vivenciar hoje. Eu tenho uma pessoa que é do meu conhecimento, que ela simplesmente, durante um período da vida dela, ela não aceitava ser mulher. Apesar não de respeito à questão da sexualidade dela, mas a questão da impotência, muitas vezes, da mulher diante de certas circunstâncias que exigem uma força, que exigem uma presença, que quem tem, por compleição física, é o homem. E aí, naqueles momentos, ela se sentia frágil e se sentia, assim, impotente, sabe? E aí ela foi fazer terapia em relação a isso para poder aceitar que hoje ela é mulher. Se no passado ela foi homem, foi. Isso passou. Hoje é mulher. E como mulher tem inúmeras possibilidades. A gente sabe da flexibilidade, da força que a gente tem, que não é uma força bruta masculina, que eventualmente alguma pode ter, mas não é a tônica da gente isso aí. A nossa fortaleza está em outros aspectos, né? Então, assim, para ela aceitar isso aí, foi preciso muito trabalho. E outro dia até eu estava conversando com ela, ela disse que ainda hoje, de vez em quando, tem uma recaída, né? Então, essa coisa de estagnar nesse passado. Lembro outras pessoas, por exemplo, uma colega minha estava comentando, uma colega de trabalho, estava comentando de um conhecido dela, uma conhecida dela, vizinha dela, que o marido e o filho, que são pai e filho, não são padrasto e enteado, são pai e filho, não se batem. Não se batem, é o maior problema dentro de casa. E já estavam, assim, procurando o local para aconselhamento espiritual, porque a coisa já estava numa situação, assim, dificílima. Então, são pessoas que ficam se prendendo nisso aí, em vez de procurar ir para frente, melhorar. Olha, a gente tem aqui uma situação, um problema. E irmã se diz, eu lembro que eu já li também em Joana de Ângeles, que a gente traz hoje todas as ferramentas que a gente precisa para a gente superar os aprendizados de hoje. A gente não precisa ir para o passado, mas é a gente querer aquela questão da cumplicidade com a nossa melhora, né? Que a gente já conversou aqui de outra vez. Então, é a gente querer ir para frente, a gente querer progredir e se melhorar, querer fazer a nossa felicidade, como o Dena estava falando aí. Todos nós merecemos e nascemos para sermos felizes, todos nós. Mas a gente precisa aprender a construir essa felicidade, É, né? é o processo. Essas questões que aparecem, muitas vezes a gente diz assim, eu já li em algum local assim, uma pedra no caminho onde você topa, não é para você se machucar, é para lhe impulsionar para frente, ó, vai-te embora, que a hora é agora, né? Então, é a forma como a gente encara as situações. O viver a realidade, nessa questão que ela traz, tem muito também do autoconhecimento, não é isso? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem consegue, né, encontrar essa força para ir para frente, para impulsionar, não é isso? Isso, eu não sei se Dena queria falar sobre isso, mas é uma coisa assim que ela coloca que é autoconhecimento, autotransformação, autoaceitação, autoamor e a mudança para melhor.
né? Então, são etapas, são passos que a gente precisa vivenciar. E é impossível a gente falar de um tema como esse, sabe, a providência, esquecimento do passado, sem trazer um pouquinho do que a gente já estudou em vezes anteriores sobre essa coisa da transformação. É isso. Eu achei interessante que ela cita aqui a Louise Hay, uma pensadora, né? Ela fala: passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Qual é o caminho, né, que a gente pode trilhar aí nessa mudança de pensamentos? Como é que a irmã se coloca isso para a gente? Qual é esse caminho? Olha, passa pela questão da ressignificação, né? E esse compromisso de melhoria, realmente, e não ficar alimentando essas animosidades que muitas vezes aparecem no nosso dia a dia, seja com um colega de trabalho, seja no ambiente familiar, no ambiente religioso, que as pessoas se encontram. Então, quando a gente percebe que é ali naquela aresta que a gente precisa tratar, né, arredondar essa aresta, é onde a gente começa a colocar essas questões. E aí a gente tem como mote a mensagem de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, né? É esse o objetivo da gente. E não a gente ficar alimentando situações desagradáveis em nome de um passado ou daquela velha história que diz assim, meu santo não bateu com o teu, né? Mas também você não precisa necessariamente agir com hipocrisia, não é isso que a gente está falando. É a gente ter respeito, né? É não desejar o mal do outro, é você não puxar o tapete do outro para criar dificuldades, né? É você agir com respeito às diferenças, né? É a gente, até às vezes, em algumas situações, até se afastar para que aquela situação não fique pior, mas não instigar ainda mais. Pegando um gancho no que o Cláudio estava falando, que é a questão, o nosso destino é sermos felizes, mas a gente precisa merecer ser feliz, né? É até um spoiler aí de um outro livro da Isso. Hermance, né? Que é o Mereça Ser Feliz, né? Eu me lembro que quando eu fui também ler esse livro dela, aí eu fui toda assim animadinha, né? Sei que vou ler esse livro, né? Para ver se eu encontro uma receita de bolo de chocolate, né? Mas eu me surpreendi da responsabilidade da gente em tecer essa felicidade. Porque do mesmo jeito que a gente investe na área profissional, para sermos exitosos, né? Materialmente, financeiramente, a gente precisa investir nessas questões do merecimento da felicidade, né? Porque do mesmo jeito que a gente aprende a odiar, que a gente aprende a guerrear, a gente também aprende a amar e aprende a respeitar, né? É isso. Eu Um gostaria de ponto. colocar, vocês que a gente está chegando aqui ao finalzinho, eu queria só que vocês concluíssem aí com a ideia central do capítulo, né, que é a providência divina, né? E o que é que vocês entenderam e que vocês podem deixar como mensagem aí da Hermance neste finalzinho de podcast. Vai, Dena. É que tudo que vem de Deus é de sabedoria, né? Ele é um Pai amoroso e justo, como Jesus nos falou. Então, essa sábia providência, que é o esquecimento, é uma grande oportunidade para que a gente reescreva uma nova história. Todos os dias a gente tem uma grande oportunidade de escrever novas páginas, né? E são somatório dessas páginas que vai ser o nosso passaporte para novas etapas evolutivas. Então, esse esquecimento é uma grande prova de amor de Deus para conosco. É. Eu pude também perceber ao longo desse estudo, né, revisitando esse capítulo, que assim a colocação de Deus com a gente
nessa coisa de esquecer o passado, é para que a gente, assim, sob a coação mesmo dos sentimentos, a gente possa fazer essa ressignificação que Dena falou tanto, né? Essa ressignificação de nós mesmos e das nossas relações conosco e com quem nos cerca. Para mim, nada mais significativo do que ir para isso do que a maternidade e a paternidade. E a avoternidade também. Porque a gente, é, porque a gente recebe aquele serzinho pequenininho. E quando a gente é mãe, eu particularmente, eu me sentia poderosa, mãe, com aquele serzinho se desenvolvendo ali na minha barriga, né, no meu útero. Então, aquilo ali me fazia me sentir assim, uma pessoa assim especial, sabe? Naquele momento eu me sentia especial. Então, a gente recebe aquele ser que a gente ali já está amando, amando, né? E quando nasce, parece que transborda o amor. E eu vou dizer, Vivi e Dena, que ainda não puderam experimentar isso. Ser avó transborda ainda mais. Ai, que O, delícia. o amor não cabe no peito, né? Então, a gente ama. E aí, quando aquela criança vai se desenvolvendo, vai chegando à adolescência e começa a fazer todos aqueles arrobos da adolescência, a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa saiu da minha barriga, é a mesma pessoa, mas a gente já foi fisgado pelo amor, né? E a gente não consegue mais dar as costas para aquela pessoa que hoje diz tanta coisa para a gente que a gente nem imaginava. E aí a gente vai insistindo, por força desse amor, a gente vai insistindo e a gente até que consegue finalmente pacificar a relação. Mas é por força desse amor e o esquecimento do passado, porque possivelmente se a gente se lembrasse de quem a gente foi, os dois ladinhos, talvez a gente não insistisse tanto, né? Pois é, É, né? é Por isso que é verdade. tão sábia a providência divina, né? A gente tira, Exatamente. se houver ainda um tempinho, só para eu falar uma Sim, coisa, assim, um exemplo, né? Quantas vezes nós mesmos, em algumas situações que a gente não gostou ter vivido, quantas vezes a gente já não pensou assim, ai, eu queria tanto ir para um lugar diferente, que ninguém me conhecesse, para eu refazer a minha vida, nessa mesma existência, que ninguém se lembrasse de mim, eu fosse fazer uma nova história, construir uma nova vida. A gente tem essa sensação. Agora, imagine a gente lembrando de tudo, né? Então, é por isso que esse esquecimento é uma enorme prova de amor e uma grande oportunidade. Então, assim, é uma sábia providência, ai, que realmente. bom. Bom, eu gostaria de dizer a vocês, agradecer a Clotilde e a Dena por essa participação nesse podcast, Escutando Sentimentos, e dizer a você que está nos acompanhando que você pode encontrar este podcast e esse episódio e outros episódios em nossa plataforma do YouTube e nos principais aplicativos de podcast. Se você ainda não segue o GESP nas redes sociais, eu te convido a seguir no Instagram, o @gesp2008, e no Facebook, Grupo Espírita Esperança. No YouTube, nossa página se chama gesp.org. Se você ainda não está inscrito, pode ir lá se inscrever, ativa o sininho, que você vai ser notificado dos nossos episódios em todas as produções do GESP. Agradeço às meninas e até uma outra oportunidade. Obrigada. Eu Obrigada que também, agradeço. Vivi. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, viu? Um abraço para todos. Até outra oportunidade.